Este carro pode voar por 25 minutos com uma velocidade máxima de cerca de 80 milhas por hora. Carros voadores eram apenas um sonho em filmes de ficção científica. Mas agora a China os tornou realidade. Isso não é um protótipo ou um conceito distante. É uma máquina real e em funcionamento. E o mundo está assistindo. A China quer desenvolver o que chama de economia de baixa altitude, ganhando dinheiro com pequenas aeronaves e drones de entrega. Mas com suas especificações de ponta e surpreendente acessibilidade, ele realmente decolará? As cidades poderão lidar com céus repletos de carros? Ou esta invenção inovadora enfrentará obstáculos inesperados? Vamos analisar suas características, custo e se o mundo está realmente preparado para a maior revolução de viagens da história. Você já sonhou em voar em um drone não tripulado? Aqui está ele nos céus de Cantão, abrindo uma nova fronteira para viagens. Revolução do voo da Xpeng. Cidades lotadas, estradas cheias, ar poluído. Isso é apenas um dia normal de semana. Mas e se escapar de tudo isso fosse tão fácil quanto apertar um botão e voar para o ar limpo? No meio de todo esse caos, uma empresa da China está tentando algo ousado. Eles não estão apenas falando sobre carros voadores como se fosse um sonho de ficção científica. Eles estão construindo-os. E um dos seus maiores avanços é o Xpeng X2. Parece algo de um futuro que achávamos que levaria mais 50 anos para chegar. Mas já está aqui. O Xpeng X2 é o que se conhece como um eVTOL. O que significa que é uma aeronave elétrica que pode decolar e pousar verticalmente. Você não precisa de um aeroporto, você nem sequer precisa de uma estrada. Ele sobe direto, depois voa. É feito pela Xpeng Aero HT, que é o ramo de tecnologia de voo da empresa chinesa de carros elétricos, Xpeng. Este grupo está sediado em Cantão, na província de Cantão, na China. A Xpeng Aero HT ganhou destaque em 2020, apoiada pela Xpeng Motors. Sua missão é criar veículos voadores elétricos para algo chamado Mobilidade Aérea Avançada, ou AM. É muito bom que a Xpeng também tenha optado pela mobilidade sem emissões. Então, precisamos repensar nossas maneiras de transporte, e esta é definitivamente uma das opções que podemos considerar. Em termos simples, eles querem mudar como as pessoas se movem nas cidades. Em julho de 2021, eles exibiram o carro voador de quinta geração. Isso aconteceu em um evento público em Xangai, e vamos apenas dizer, muitos ficaram surpresos. Alguns nunca tinham visto nada assim antes. Elegante, silencioso, limpo. Não chegou com o ronco de um motor. Flutuou para o destaque. Agora, vamos analisar. O Xpeng UX2 se parece mais com um drone gigante do que com o que você chamaria de carro. Ele acomoda 2 pessoas e ainda tem espaço suficiente para algumas malas. Foi lançado pela primeira vez sob o nome Voyager 2. Seu design é suave e em forma de gota, o que ajuda a cortar melhor o ar. Não é apenas uma questão de parecer legal. Essa forma realmente melhora a eficiência do voo e reduz o arrasto, o que economiza energia. O tamanho completo do X2 é bastante surpreendente. Tem 16 pés e 97 polegadas de comprimento, 16 pés e 81 polegadas de largura e 4 pés e 47 polegadas de altura. Isso é semelhante a um carro médio que você veria estacionado na rua, mas pesa cerca de 680 kg. A carga máxima que pode transportar é 160 kg. Isso inclui o peso dos passageiros e qualquer coisa que eles levem a bordo. O que realmente ajuda o X2 a se manter leve é a maneira como é feito. A estrutura interna é construída de alumínio aeronáutico, o mesmo material usado em aviões. Por fora, é revestido com fibra de carbono, um material que é tanto forte quanto leve. No topo da fuselagem, há 8 rotores, cada um com seu próprio motor. Esta configuração ajuda a manter o equilíbrio e também aumenta a segurança. Se um rotor falhar, os outros podem manter o veículo voando. A aeronave se conecta a redes usando tecnologia 4G e 5G. Isso significa atualizações em tempo real e comunicação fluida enquanto estiver no ar. Em termos de desempenho, o Xpeng X2 tem um alcance de voo de até 75 km, ou cerca de 30 minutos de tempo de voo. Ele pode voar a uma velocidade máxima de 130 km por hora. E como é construído para ter aproximadamente o mesmo tamanho de um carro médio, pode realmente caber dentro de uma garagem ou em uma vaga de estacionamento comum. Isso mesmo, não são necessários hangares especiais ou plataformas no telhado. Mesmo quando está no solo, foi feito para ser fácil de mover. A aeronave pode ser colocada em 4 pequenas carruagens, que rolam sob o trem de pouso, permitindo que 1 ou 2 pessoas o empurrem sem muita dificuldade. É surpreendentemente manejável para algo que pode voar. Agora, vamos falar sobre segurança. Isto não é apenas uma máquina voadora legal com luzes elegantes. O X2 está repleto de recursos sérios.
Ele usa propulsão elétrica distribuída, o que significa que cada rotor funciona separadamente. Se algo der errado com um, os outros podem assumir. Possui vários sistemas de backup em caso de qualquer falha. A aeronave é equipada com sensores que escaneiam o ambiente em todas as direções. Pode até retornar e pousar sozinha, se necessário. Há transmissão de vídeo em tempo real, monitoramento baseado no solo, um conjunto de câmeras de 360 graus e um paraquedas de emergência que pode ser acionado se algo der errado. E tem mais uma coisa. Não há gás, nem fumaça, nem emissões durante o voo. Isso o torna diferente da maioria dos carros e até mesmo das aeronaves comuns. Ele desliza silenciosamente pelo céu, não deixando nada no ar. Em cidades que já lutam contra a poluição, isso importa. Se você gosta de tecnologia como esta, vá em frente e clique no botão de gostei para continuarmos mostrando mais avanços incríveis. Do jeito que as cidades estão indo, com todo o tráfego e barulho, isso pode ser uma saída, uma forma mais limpa e silenciosa de se mover acima de tudo. Ainda é cedo para veículos voadores, mas o que a Xpeng fez mostra que isso não é mais só uma fantasia. Eles estão construindo para um futuro que parece cada vez mais como o agora. Dentro do Xpeng X2, a maioria das pessoas acha que o futuro chegará silenciosamente, mas algumas invenções aparecem com lâminas giratórias, luzes brilhantes e a promessa de mudar a forma das cidades para sempre. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais no que o Xpeng X2 pode realmente fazer. Não é feito apenas para ser um veículo voador pessoal. Seu papel principal deve ser o de um táxi aéreo. Isso significa ajudar as pessoas a se moverem por cidades congestionadas, mas pelo céu. Agora, é aqui que fica ainda mais interessante. O Xpeng X2 pode ser pilotado de duas maneiras diferentes. Você pode controlá-lo ou deixá-lo voar sozinho. O modo manual é para pilotos treinados que desejam controle total. Mas o modo autônomo é feito para tornar a viagem o mais fácil e livre de estresse possível. Na versão autônoma, especialmente para uso como táxi aéreo, não é preciso fazer muito. Você aperta um botão, define seu destino e deixa os sistemas cuidarem de tudo o mais. Isso significa que a decolagem, a rota e o pouso são todos controlados pelo computador de bordo. Você nem precisa tocar em nada se não quiser. O sistema de voo inteligente dentro do X2 foi criado para determinar a melhor maneira de ir de um ponto a outro. Ele planeja o caminho mais seguro e eficiente pelo ar. Também precisa seguir as leis de voo locais, que podem variar de país para país, e o software é projetado para compreender isso. Portanto, se você estiver voando sobre uma cidade na China ou sobre uma cidade em outro lugar, ele saberá como seguir as regras de cada local. Dentro do cockpit, o objetivo é proporcionar aos passageiros uma experiência de alta qualidade. Você não está apenas sentado em uma caixa com botões. O cockpit é amplo e oferece uma das vistas mais claras que se pode ter nesse tipo de veículo. Isso significa que os passageiros podem realmente aproveitar a vista enquanto voam. Não é como olhar por uma janela pequena de carro. Você tem uma visão ampla e aberta do mundo abaixo e à frente. Os controles e instrumentos também são projetados para parecer modernos, mas fáceis de entender. O layout é simples e tudo está colocado onde é fácil de alcançar. Até parece um pouco com o interior de uma pequena nave espacial. Há também uma grande tela flutuante que lhe dá um visual de alta tecnologia. Mas essa tela não é apenas para aparência. Ela faz parte do sistema que ajuda a guiar os passageiros durante o voo. Ele mostra mapas, rotas de voo, altitude e outros detalhes importantes. Mas o X2 não é apenas para pegar passageiros. Ele poderia ser usado para outras tarefas importantes também. Voos de baixa altitude na cidade poderiam ajudar em passeios turísticos, oferecendo aos turistas uma visão que caminhar não pode oferecer. Também pode ser útil para transporte médico, como voar acima do trânsito, quando o tempo realmente importa. Em cidades que nunca desaceleram, ter algo que voe acima da bagunça pode ser mais do que um luxo. Pode ser parte do futuro. O voo que indicou os próximos 50 anos. Nem todo voo de teste atrai atenção internacional. Mas, quando um elegante carro elétrico voador se ergue contra o horizonte de Dubai, as pessoas tendem a notar. Em 2022, a Xpeng deu um passo ousado. Realizou o primeiro voo de teste público de seu carro voador X2 em Dubai. Não foi um teste privado em um local escondido. Foi realizado ao ar livre, bem ao lado do Skydive Dubai, um lugar não muito longe da conhecida Palm Jumeirah. A Autoridade de Aviação Civil de Dubai concedeu uma licença especial para permitir este voo. O teste não passou despercebido. Cerca de 150 convidados foram assistir. Entre eles estavam pessoas do consulado chinês em Dubai, membros da Câmara de Comércio Internacional de Dubai, do Centro de Comércio Mundial de Dubai e outras autoridades locais. Havia também membros da imprensa de todo o mundo. Cada pessoa observava atentamente enquanto o X2 decolava.
Naquele dia, a aeronave voou sem passageiros a bordo. Mesmo que ninguém estivesse sentado na cabine, o voo ainda significou muito. Mas antes que esse voo acontecesse, muita preparação foi feita nos bastidores. A Xpeng seguiu os passos de segurança necessários. A empresa realizou uma avaliação de risco operacional detalhada. Eles fizeram isso em parceria com a Autoridade de Aviação Civil de Dubai. Não foi um esforço de última hora. Uma equipe especial da Xpeng Aero lidou com isso. Eles reuniram dados do lado de pesquisa e desenvolvimento do projeto. Em seguida, usando padrões internacionais, redigiram um manual de operações e criaram um conceito completo sobre como a demonstração ocorreria. Isso incluía identificar os possíveis riscos e como reduzi-los. Eles não estavam sozinhos fazendo tudo isso. A Academia de Sana'a e a Autoridade de Aviação Civil de Dubai também desempenharam um papel importante. Juntos, eles formaram um plano de mitigação de riscos. Foi feito para garantir que cada parte do voo permanecesse segura. Do decolagem ao pouso, a segurança de todos nas proximidades foi a maior prioridade. Uma vez que o plano foi revisado e aceito, a luz verde foi dada. O voo de teste estava pronto para acontecer. Após o evento público, Xpeng compartilhou um pouco mais sobre o que poderia vir a seguir. A versão do X2 usada para o teste era apenas uma parte do plano maior. O verdadeiro objetivo é ter uma versão feita para voos de baixa altitude nas cidades. Isso significa pessoas voando a alturas de cerca de 300 pés durante a maioria das viagens. No entanto, o X2 tem a capacidade de ir muito mais alto. Ele pode alcançar até 3.200 pés, se necessário. Embora seu tempo de voo seja inferior a 35 minutos, isso é suficiente para viagens curtas dentro de uma cidade. Agora, o teste em Dubai mostrou mais do que apenas tecnologia. Ele deu uma ideia de como os carros voadores podem se tornar parte do cotidiano. As pessoas frequentemente falam sobre como o futuro pode ser, mas aqui eles realmente viram algo real. Nada de ficção científica, apenas uma aeronave elétrica subindo e voando sobre uma cidade moderna. Isso também marcou um novo passo para a Xpeng Aero. O voo público não era apenas sobre um país. Era sobre mostrar progresso para o resto do mundo. Para a equipe por trás do X2, significou que anos de planejamento e testes finalmente chegaram a um ponto visível. Alguns líderes em Dubai viram da mesma forma. Hassan Al-Hashemi, o diretor-geral interino das câmaras de Dubai, compartilhou suas ideias durante o evento. Ele disse que o X2 mostrou o tipo de pensamento que ajudou a moldar Dubai por muitos anos. A cidade sempre teve como objetivo se manter à frente em projetos futuros e designs criativos. Ele disse que o carro voador capturou o espírito de ambição. Nas palavras dele, era um momento que as pessoas lembrariam. Um que poderia moldar como os próximos 50 anos seriam em cidades como Dubai. Ele não via isso apenas como uma invenção legal. Ele via isso como algo com o poder de mudar a forma como as pessoas vivem e se movem. O voo de teste da Xpeng em Dubai não foi a linha de chegada. Foi um passo importante em uma jornada mais longa. A ideia de carros voadores não está mais apenas em esboços ou testes de laboratório. Está no ar sobre uma cidade real, vistos por pessoas reais. De protótipo a voo licenciado. Em 2023, o X2 da Xpeng deu outro passo que chamou a atenção do mundo. Desta vez, não foi apenas um teste, foi oficial. O X2 tornou-se o primeiro veículo elétrico tripulado de decolagem e pouso vertical, ou eVTOL, a ser licenciado para voo na China. Essa licença veio da Administração de Aviação Civil da China, com sede na região central e sul. Para as pessoas que acompanham o projeto X2, esse momento pareceu uma grande vitória. Mas também significou algo maior. Conectou-se a um plano muito mais amplo que vem sendo construído em toda a China, com foco nos céus logo abaixo de 1.000 metros. Este plano é chamado de Economia de Baixa Altitude. Talvez você não tenha ouvido falar dele antes, mas está crescendo rapidamente. Inclui desde drones até táxis aéreos. Qualquer veículo voador que opere abaixo de 1.000 metros faz parte disso. E à medida que as regras se tornam mais claras e a tecnologia se torna mais estável, mais empresas estão entrando nesse cenário. A ideia por trás dessa economia é simples. O espaço aéreo próximo ao solo pode fazer mais do que apenas segurar nuvens. Ele pode mover pessoas. Pode transportar mercadorias, pode ajudar fazendas a funcionar melhor, pode até apoiar equipes de resgate em áreas de difícil acesso. Esta camada de céu de baixa altitude está começando a se encher, e não apenas com drones de passatempo. Na China, este espaço está sendo visto como um novo tipo de motor econômico. Autoridades dizem que isso pode alcançar um valor de mercado de 3 trilhões e 500 bilhões de yuans até 2035. Esse é um número enorme, e não são apenas palavras. Há um suporte real por trás disso. Políticas estão sendo feitas. Investidores estão prestando atenção. Engenheiros estão construindo. O ritmo está aumentando. A investida da China nesse campo não está acontecendo isoladamente. Ao redor do mundo, a economia de baixa altitude está ganhando força, mas na China está avançando rapidamente. Nos últimos anos, houve uma onda de novos desenvolvimentos. A tecnologia está melhorando. As cidades estão abrindo rotas aéreas.
o céu está lentamente se transformando em um novo tipo de rodovia. Parte desse crescimento é devido ao progresso da inteligência artificial. Sistemas inteligentes agora permitem que drones e veículos elétricos de decolagem e pouso vertical voem com mais segurança e precisão. A interação humano-computador melhorou. Isso significa que está se tornando mais fácil para as pessoas controlarem esses veículos ou deixá-los voar sozinhos. Mais indústrias estão se envolvendo. Você tem fabricantes de baterias de energia, designers de motores, desenvolvedores de software e empresas de tecnologia agrícola. Todos eles estão encontrando um lugar neste espaço aéreo em expansão. Cada um está acrescentando uma peça ao quadro maior. Então, o que você acha dessa economia de baixa altitude? Você a vê como algo útil ou talvez até um pouco preocupante? Deixe seus pensamentos nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Voltando a Xpeng Aero HT. Com o X2 agora oficialmente licenciado, a empresa tem grandes planos. O próximo passo é mais testes. Eles querem realizar mais voos tripulados para reunir mais dados. O objetivo é aproximar-se da produção em massa. Eles não estão se apressando, mas também não estão parados. Este certificado não foi o passo final, foi mais um impulso adiante. Porta-aviões terrestre da Xpeng. A Xpeng não acabou com as surpresas. Após lançar um carro voador, eles voltaram com algo ainda maior e mais ousado em 2024. Desta vez, apresentaram um novo conceito. É chamado de porta-aviões terrestre. E não é um navio. É uma combinação de veículo terrestre e máquina voadora unidos em uma criação ambiciosa. Vamos desmembrar isso. O sistema inteiro é composto por duas partes. Primeiro, há o veículo terrestre. A Xpeng chama essa parte de porta-aviões, ou nave-mãe. É grande, funciona sobre 6 rodas, tem 3 eixos e mede cerca de 5,5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Isso o torna mais longo do que a maioria das vans e mais musculoso em design. Poderia-se dizer que ele fica entre uma minivan elegante e um caminhão blindado audacioso como o Tesla Cybertruck. Mas não é apenas sobre o tamanho. O design segue um visual minimalista e limpo. O corpo é quadrado, com linhas suaves que se curvam do para-brisa até o teto. Possui maçanetas embutidas que se misturam aos painéis laterais e um acabamento plástico robusto na parte inferior. Uma coisa que você não verá são espelhos laterais. Isso nos diz que esta versão ainda está em desenvolvimento. Agora, vamos olhar debaixo do capô. O veículo é movido por um sistema chamado EREV. Isso significa veículo elétrico de alcance estendido. Funciona em uma plataforma de alta voltagem de 800 volts. Mas aqui está o detalhe. O motor interno não move as rodas. Em vez disso, age mais como um gerador. Envia a eletricidade para os motores e para o conjunto de baterias. Com esta configuração, a Xpeng diz que pode alcançar até 1.000 km. Agora, vamos falar sobre a parte de voo. Esta segunda parte do porta-aviões terrestre é o que chama atenção. Parece um grande drone. Mas faz mais do que apenas pairar. Pode decolar, voar e pousar, tudo com controle manual ou automação total. E sim, acopla-se bem em cima do transportador. O sistema de acoplamento é totalmente automático, assim como a separação. Quando chega a hora de voar, a aeronave decola suavemente após seus 6 braços e hélices se desdobraram de uma forma compacta. A forma como o módulo aéreo se dobra não é apenas estética. Existe uma razão por trás desse design. Um funcionário da Xpeng explicou que eles precisavam manter a aeronave compacta, quando dobrada, para que pudesse caber no veículo sem ocupar todo o espaço. E como o veículo rodoviário ainda precisa dirigir normalmente, havia limites de tamanho que eles tinham que respeitar. Colocar a aeronave dentro do porta-malas do veículo significa que ela precisa dobrar os rotores para dentro. Neste momento, o processo de desdobramento leva cerca de 4 minutos, mas a equipe está trabalhando para reduzir esse tempo para 3. Assim que a parte voadora é acoplada, ela começa a carregar diretamente a partir do veículo transportador. E por causa do sistema de alta voltagem, pode carregar a parte voadora do veículo de 30% a 80% em apenas 18 minutos. Isso permite que o veículo aéreo realize cerca de 5 a 6 voos curtos com uma carga completa. Esse tipo de configuração o torna flexível. Você poderia decolar da sua garagem, voar sobre o trânsito e pousar novamente. Tudo isso sem esperar horas para recarregar. Quanto à forma de voar, há 2 opções. Pode ser controlado manualmente usando um joystick ou pode decolar, voar e aterrissar sozinho, sem precisar de um piloto. Isso é conveniente, especialmente para pessoas que querem um voo relaxante ou que talvez não tenham experiência em voar. Este projeto não é um simples experimento científico. É parte de um plano de longo prazo da Xpeng Aero para explorar novas formas de viajar, combinando ar e terra em um só dispositivo.
Embora ainda não esteja pronto para o mercado, o trabalho que está sendo feito agora mostra que eles estão falando sério sobre mudar a forma como pensamos o transporte. Já não se trata mais de escolher entre carros ou aviões, eles estão construindo ambos em uma só unidade. O porta-aeronaves terrestre oferece uma nova experiência de viagem. Não só pode se mover pelas estradas com facilidade, mas também pode se elevar acima delas quando necessário. A flexibilidade de alternar entre dirigir e voar oferece possibilidades que os carros tradicionais não podem igualar. Então, enquanto o X2 chamou a atenção como um táxi aéreo elegante, o porta-aviões terrestre mostra que a Xpeng está pensando além dos voos curtos, mais do que exagero. Então, vimos o design, vimos como ele se move, mas o que exatamente esta máquina deve fazer quando chegar ao mundo real? O porta-aviões terrestre não é algum veículo chamativo feito para curtos períodos de atenção. Foi projetado para lidar com situações sérias. Estamos falando de emergências onde o tempo é crucial. Resgates médicos, zonas de acidente em rodovias, lugares bloqueados por detritos ou inundações, e até evacuações de edifícios altos. Sua função é chegar a lugares onde carros ou caminhões comuns não conseguem ir e depois decolar se necessário. No início, o porta-aviões terrestre será usado apenas em áreas muito controladas. Isso significa zonas de voo limitadas e uso oficial como tarefas de serviço público. Ainda não estará sobrevoando bairros. Em vez disso, ajudará a demonstrar o quanto os carros voadores podem ser realmente úteis. Se tudo correr bem, abre a porta para operações em larga escala. A Xpeng Aero HT não está trabalhando sozinha ou com um orçamento apertado. Eles recentemente garantiram 150 milhões de dólares em uma rodada de financiamento Série B. Esse dinheiro está indo diretamente para os próximos grandes passos: aperfeiçoar o veículo, fabricar mais deles e preparar para vendê-lo em escala comercial. Embora o design da Xpeng seja bastante arrojado, eles não são os únicos pensando nessa direção. Do outro lado do oceano, em Orlando, na Flórida, uma empresa chamada Lufcar está trabalhando em seu próprio projeto de veículo voador. Tem uma abordagem diferente, mas há uma ideia compartilhada. A Lufcar está trabalhando em um veículo aéreo movido a hidrogênio, que também se conecta a um veículo terrestre. Eles até chamam sua seção voadora de empilhadeira voadora porque pode levantar a unidade terrestre e transportá-la pelo ar. Então, de certa forma, ambas as empresas estão explorando limites semelhantes ao criar veículos que se dividem entre terra e céu. Agora, de volta ao porta-aviões terrestre. Originalmente, a Xpeng Aero HT tinha planejado iniciar a produção em 2025. Clientes na China estavam esperando receber seus veículos nesse mesmo ano. Mas esse cronograma mudou. A produção agora está marcada para 2026. A empresa precisou de mais tempo para finalizar uma nova instalação de fabricação. Eles queriam ter certeza de que tudo estava pronto antes de enviar o modelo aos compradores. E quando chegar ao mercado, a China será a primeira na fila. O país já está avançando rapidamente, com regulamentações rodoviárias e aéreas, o que ajuda a acelerar as coisas. Os detalhes de preços ainda não estão claros, mas várias fontes próximas à empresa disseram que deveria custar menos de 300 mil dólares. Isso pode parecer muito, mas para um veículo que pode decolar e pousar é surpreendentemente baixo, especialmente quando se considera quão nova é a tecnologia. Mesmo sem um preço final, já há um forte interesse. A Xpeng Aero HT recebeu mais de 3.010 pedidos. Isso significa que as pessoas já se inscreveram para serem os primeiros compradores quando o produto estiver disponível. E isso não é apenas na China. O entusiasmo está se espalhando em outros países também. Agora, vamos dar um passo atrás. O que realmente significam todos esses desenvolvimentos? Veículos voadores já não são apenas ideias legais de filmes de ficção científica. Eles estão se tornando parte de conversas reais nos círculos de tecnologia e transporte. Claro, eles ainda não são comuns. A maioria das pessoas ainda dirige carros normais. Mas mudanças assim não acontecem da noite para o dia. Leva anos de testes, mudanças nas políticas, atualizações de infraestrutura e confiança pública. Há desafios reais pela frente, como a segurança do tráfego aéreo, condições meteorológicas, vida útil das baterias e treinamento de pilotos ou construção de sistemas de piloto automático. Os governos precisarão definir corredores aéreos e onde esses veículos podem ou não podem voar. As cidades podem precisar de novas zonas de aterrissagem, e as pessoas precisarão de tempo para se acostumar a vê-las por aí. Mas, ainda assim, o ritmo do progresso está acelerando, e mais pessoas estão começando a perguntar qual papel os veículos voadores poderiam desempenhar na vida cotidiana. Não há dúvida de que mudaria a forma como nossas cidades são moldadas. Antes de você ir, se quiser acompanhar como tudo isso se desenrola, agora é o momento perfeito para se juntar à jornada. Isso é apenas uma das muitas coisas incríveis que exploramos. Para mais como esta, e algumas que você não espera, não deixe de se inscrever. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.